Bom, então como é que vai funcionar o controle do eletroventilador, do sistema de arrefecimento através da unidade de comando? Quando a unidade de comando, né, que todos os carros funcionam dessa forma. Então eu vou fazer um desenho aqui à mão livre, apesar de não dominar muito essa técnica, ou quase nada, mas vamos lá. Certo? Então você tem aqui a unidade de comando eletrônico, ok? Ou unidade de comando eletrônico, certo? Representação, a unidade de comando. Então você vai ter aqui o eletroventilador, que é o atuador, que é o objeto a ser controlado, beleza? Então essa coisa aqui parecida uma rosquinha é o nosso eletroventilador, ou uma bola, né? Então esse eletroventilador ele tem massa constante, né? Então tem uma alimentação, a alimentação dele é negativa constante. Tem sistemas que utilizam o positivo e o controle vai ser pelo negativo. Então você tem um sistema com duas velocidades, você vai ter um relé, certo? De primeira velocidade, e nós temos o relé de segunda velocidade. Então, o da primeira velocidade ele vai ter certo? É o que vai enviar a alimentação da ventoinha através dessa corrente que ela vai chegar, mas passando por um resistor. Então, nós temos aqui uma resistência de primeira velocidade e vai chegar no nosso eletroventilador. Então eu recebo, o relé vai receber uma alimentação 30, certo? Então, alimentação de bateria, ok? Uma alimentação 15, vamos colocar aqui. Certo? Aqui ignição. Beleza? Então o controle, que vai ser o controle do relé, logicamente vai ser através da unidade de comando eletrônico. Certo? Orientado a partir de quem? Orientado a partir do sensor de temperatura da água. Então nós temos o SCT, certo? Que vai estar ligado por dois condutores. Ok? Então ele vai receber 5 volts, certo? E aqui eu vou ter ferramenta. Ok? Então essa informação do sensor de temperatura agora vai servir para a unidade de controle do motor controlar o eletroventilador na primeira velocidade. Na segunda velocidade, nós também temos alimentação via unidade de comando. Então, digamos que esse aqui seja o pino 15, esse aqui o pino 40, certo? Da unidade de controle que vai enviar, segundo a lógica de funcionamento da unidade de comando, certo? Baseado na informação da temperatura da água. Esse relé,
dizer aqui com azul, esse relé ele vai enviar essa tensão da segunda velocidade, que por sua vez também está ligado aqui. Certo? A alimentação 30 alimenta o relé da primeira velocidade, alimenta o relé da segunda velocidade. Certo? A alimentação 15, certo? Alimentação 15 vem ok? Então nós temos um relé que vai enviar uma tensão, que é o da primeira velocidade, para o eletroventilador, certo? Para poder entrar em funcionamento. Só que essa tensão vai, como já citei, passar por uma resistência, um resistor. Já essa daqui, certo? A segunda velocidade, ela não vai depender, porque quando o relé armar, quando a unidade de comando enviar o controle para o relé armar, o que vai acontecer? Ela vai entregar agora os 12 volts, tensão de bateria, certo? Sem a interferência do resistor. Ok? Então, qual é o macete, digamos assim? Quando eu tenho um veículo onde ele não está entrando, ou melhor, quando ele está aquecendo, eu tenho que observar o seguinte: quando vamos supor que esse sistema aqui ele dispara o eletroventilador com 100 graus, um Corsa, por exemplo, Celta Corsa, então com 100 graus. Então, quando a unidade de comando fizer a leitura da temperatura da água de 100 graus, certo? Então ela vai enviar o comando para primeira velocidade. Eu tenho um positivo, certo? Aqui da ignição. Quando ela mandar o negativo, cria-se o campo magnético, o relé arma, e eu tenho a alimentação pós, certo? Pós resistor. E aí o eletroventilador funciona a uma determinada velocidade. Se essa temperatura, por algum motivo, ela chegar uma temperatura muito alta, digamos num trânsito longo, por exemplo, com ar-condicionado ligado ou não, vai depender aí de alguns fatores, mas se a unidade de comando viu que não está sendo suficiente o funcionamento através da temperatura para manter aquela temperatura de arrefecimento do motor ideal, então ela vai comandar a segunda velocidade. E aí o eletroventilador está em uma determinada rotação. Quando agora esse relé armar, certo? Porque a temperatura subiu acima do que ela espera, ou então está com o ar-condicionado ligado, a pressão do ar-condicionado está muito alta, então ele precisa de mais arrefecimento. Então ele aciona a segunda velocidade e agora a tensão vai chegar aqui sem ela, sem passar pela resistência lógica. Agora ela vai vir por essa via. E nesse nó aqui, ela vai ter acesso ao tomada do ventilador, do ventilador, e ele vai funcionar na segunda velocidade. Então na hora que o veículo chega a uma temperatura muito alta para a gente, então o que a gente tem que observar? Quando eu avaliando logicamente o ideal pelo scanner, chegou aquela temperatura de entrada da primeira velocidade, ela está entrando e a temperatura não está baixando, ela está entrando depois a segunda velocidade. Isso quer me dizer o quê? Isso quer dizer que a parte elétrica está toda dentro do padrão certo, está tudo normal. Por quê? Porque quando chega aquela velocidade, aquela temperatura, a unidade de comando está enviando massa para o relé está enviando a alimentação, que como deve ser, para o eletroventilador, certo? Agora, se chegou aquela temperatura de trabalho, não entrou a primeira velocidade e entrou já um pouco mais alta, por exemplo, se entrou a segunda velocidade, então o problema está na primeira velocidade, ok?
Então eu tenho a segunda velocidade funcionando bem, mas a primeira velocidade não está chegando dentro do tempo certo. Então eu tenho que examinar essa linha aqui. Eu posso ter um defeito no resistor, mas posso ter um problema em outros componentes. Aí eu tenho que examinar todo esse circuito aqui, certo? Seja algum ponto que não está chegando para o relé funcionar, pode ser o 30, pode ser o 15, ou pode ser o próprio relé. Eu tenho que examinar esse circuito. Mas a segunda velocidade está funcionando. Se não está funcionando nenhuma das duas, então eu vou ter que seguir esse mesmo raciocínio, certo? Eu posso ter um problema nos relés, mais difícil, né? Mais fácil, por exemplo, se for a mesma alimentação, aí o diagrama vai me dizer, se for a mesma alimentação, não está chegando para nenhum dos dois relés. Esse é um outro ponto. Outra possibilidade, se não funciona nem a primeira nem a segunda velocidade, é lógico que a minha primeira avaliação, mesmo antes de tudo isso que eu falei, eu conferir, fazer a avaliação se está chegando a alimentação aqui, porque se não está funcionando em nenhuma velocidade, eu tenho positivo e tenho negativo, já cheguei ao diagnóstico que o problema está no eletroventilador. Não é isso? Mas a pergunta é o seguinte: por que só funcionava na segunda velocidade? Certo? Foi isso a sua pergunta. O eletroventilador só funcionava na segunda velocidade. Pode ser que não tenha resistência, alguém fez o quê? Poderia ter feito o quê? Eliminou a resistência e fez uma ligação, um jumper. Então ficou como? Ficou da mesma forma da segunda velocidade. Certo? Então foi eliminada a resistência e ela só vai funcionar na segunda. Certo? Ou então, como eu citei anteriormente, você pode ter um problema na primeira velocidade, no circuito que alimenta a primeira velocidade, ou seja, passa pelo resistor, e ele está funcionando só pela segunda. Lógico, por quê? Porque chegou aquela temperatura, aquilo que eu expliquei no início. Chegou aquela temperatura, vamos supor, estamos tendo como exemplo os 100 graus. Chegou os 100 graus, ela mandou o comando para o relé, mas pela resistência estar com defeito, ou algum problema aqui no circuito, não chega essa tensão. Quando chegar aquela temperatura, digamos, aproximadamente 105 graus, vamos colocar esse valor, por exemplo. Chegou a 105 graus, como a temperatura não está baixando, ela comanda a segunda velocidade, certo? Então esse relé entra em funcionamento e entrega a tensão aqui. Então ela vai ficar só funcionando sempre na segunda velocidade. Por quê? Porque a primeira, certo, existe um problema no circuito da primeira velocidade. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro aqui a explicação da lógica de funcionamento. Lembrando que é importante a informação correta do sensor de temperatura. E às vezes é possível que ele esteja informando a temperatura com erro. Ele pode estar ou com atraso, então digamos, o motor já está lá com 100 graus e ele está indicando 80, 90 graus, por exemplo. Então a unidade de comando, a maioria dos sistemas pode não perceber isso, certo? Então o motor já está com a temperatura alta e ele está indicando a temperatura mais baixa ou o inverso. O motor pode estar mais frio, certo? E ele está com um problema indicando a temperatura mais alta. Aí vale uma avaliação aprofundada do sensor de temperatura da água. Okay? Ficar acompanhando ele, testando, se necessário remover ele, testar na bancada, ou se for o caso, até substituir, se tiver acesso a isso de uma maneira mais fácil, para fazer um teste. Mas nem sempre é necessário. Se fizer o procedimento diagnóstico correto, não há necessidade de estar substituindo o peça para fazer teste, certo? Isso aí é em último caso, ou então se não tiver outra possibilidade, eu tenho que fazer o teste. Existem os meios para se fazer o teste, ok? Então, mais uma vez que está tudo ok com o sensor, né? O sistema de arrefecimento está em boas condições,
Com relação ao controle da primeira e segunda velocidade, então a gente tem como avaliar isso. No seu caso, se está funcionando só a segunda constantemente, das duas uma, né, que a segunda é a velocidade mais rápida. Ou eliminaram o resistor e aí ele está enviando, digamos, a tensão pura, a tensão de bateria, ou então ele está com problema e ele está entrando só a segunda, porque como a unidade percebe que não está tendo resultado, né, ela deu o comando para o relé armou, mas eu tenho um problema aqui na resistência. Então a tensão não vai chegar, logo ele vai fazer o quê? Quando chegar aquela temperatura mais alta, 105 graus, como exemplo eu estou dando, aí ele vai comandar a segunda, vai ficar somente na segunda, beleza? Então, próxima dúvida, se tiver continuar com dúvida, só falar que a gente vai dar mais alguns detalhes com relação a isso.